Fala, moçada, mais uma questãozinha do nosso simulado aberto master. A questão é a de número 102. Tinha que ter uma questãozinha que pudesse naturalmente envolver genética, envolver mendelismo, envolver padrões de herança, tá? A questão foi a 102. Vamos para o comando da questão, bora? O que é que diz o comando? O comando diz assim: a consanguinidade e a genética da manifestação da síndrome de Spohn indica um padrão de herança. Lázaro, eu não sabia nem que essa síndrome existia. Ok, tranquilo, mas você precisa entender que nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, informações que não são necessariamente obrigatórias o aluno de ensino médio saber, o texto, uma figura, uma imagem, ela tem que trazer dados que permitam a você, dessas informações, arrancar o que é preciso para a resolutiva da questão, tá certo? Então, vamos para o texto, vamos para o comando. Olha só, o texto, que no caso ele traz o seguinte, a doença rara desvendada pela ciência na cidade do sertão, onde todo mundo é o quê? Todo mundo é primo, todo mundo é primo. Isso aí já dá um detalhe, viu? Essa questão, vou colocar aqui para vocês, é a questão de número 102. Essa questão 102, ela foi a quarta questão de biologia do nosso simulado aberto, tá? E essa quarta questão, que é a de número 102, ela envolve o quê? Genética. Ela envolve padrão de herança. Padrão de herança. Um dado importante que ele já citou na própria questão: consanguinidade. A consanguinidade, que é exatamente a descendência de indivíduos que têm certos graus de parentesco, né? O que é que vocês aprendem, o que é que nós sabemos, né, de biologia quando o assunto é consanguinidade? Você escutou, você aprendeu com seus professores que, em casos de consanguinidade, a descendência de parentes próximos, aumenta, não é garantido, tá? Mas, aumenta a probabilidade de genes alelos recessivos aparecer em homozigose na prole. Certo? Na prole. Então, a descendência de casos de consanguinidade aumenta muito a chance, né, de um alelo recessivo aparecer, de genes alelos recessivos, aparecer em dose dupla. Homozigose é quando um alelo ele aparece em dose dupla. Então, o que tu tinha que já, de certa forma, trazer do teu conhecimento de ensino médio é que as consanguinidades, elas aumentam a probabilidade de que alelos recessivos ocorram em homozigose. E isso faz a característica expressar. Então, às vezes, o alelo está sendo passado de geração para geração, mas enquanto ele não aparece em homozigose, o caráter fenotípico não se manifesta, tá? E essa síndrome de Spohn, por que ela chamou a atenção? Porque lá nos moradores, olha o que o texto diz, Silvana Santos ainda sabe de cor a casa e o nome de cada um dos moradores de Serrinha dos Pintos que perderam na infância a capacidade de andar. Foi nesta cidade, de menos de 5.000 habitantes, no sertão do Rio Grande do Norte, que a bióloga e doutora em genética descobriu, estudou e batizou uma doença genética rara, até então desconhecida no mundo, a síndrome de Spohn. Por que chamou a atenção, né, da pesquisadora Silvana Santos a síndrome de Spohn?
uma cidade no sertão do Rio Grande do Norte, com uma população muito pequena, de apenas 5 mil habitantes, apresentava muitos dos seus moradores com uma síndrome que trazia como consequência a perda de movimentos. E isso chamou a atenção dela, geneticista, bióloga, pesquisadora, de tentar entender. E foi o trabalho dessa bióloga, dessa doutora, que elucidou para o mundo a síndrome, determinando que o fator principal decorrente de uma alta frequência de síndrome de Expoin na cidade lá, tá certo, do sertão do Rio Grande do Norte, foi o fato de ter muita consanguinidade, de ter muita descendência entre primos. E isso aumenta a probabilidade de que alelos recessivos, né, surjam em homozigose. Então é uma herança recessiva, tá? É uma herança de caráter autossômico. E eu ainda coloquei aí para vocês, ó, né, o nosso simulado ainda trouxe uma ideia aí, ó. O gene com a mutação está em vermelho, ó. Então aqui os pais, pode observar os pais aqui, ó. Eles não têm a síndrome, só tem um alelo, ó. O cinza é o alelo sem a mutação e o vermelhozinho é o alelo com a mutação. Então o que é que os pais são aí? Heterozigóticos, tá? O alelo causador da síndrome, ele, enquanto ele não aparece em dose dupla, você não tem a probabilidade de manifestação da característica. Mas quando eu tenho pais heterozigóticos, eu vou ter 25% de probabilidade de que o alelo apareça na prole em homozigose, tá? Que foi o caso aí da criança B, ó. Se você observar aí a criança B, ela herdou de um pai o alelo e da mãe o outro alelo, ó. Aí ela manifestou a característica. E eles aqui são o quê? Eles são parentes, são próximos. Então nós estamos diante de um caso de uma herança de caráter autossômico e o quê? Recessivo. Questão de número, portanto, 102, ela é uma herança que tanto tem possibilidades de manifestação em indivíduos do sexo, tá certo? Masculino, como indivíduos do sexo o quê? Feminino. Então, aqui, neste caso aqui, você tem uma herança, ó, autossômica, e recessiva, tendo sua frequência aumentada por conta da consanguinidade, certo? Onde é que nós vamos ter gabarito para essa questão? Ó, se você pegar os itens aí, autossômica recessiva, tá gabaritado aqui, ó, item C. Lázaro, por que que não pode ser o item A? O item A é uma herança holândrica. Holândrica é quando o gene está localizado no cromossomo Y. É o mesmo que restrita ao sexo. Ah, mas não só tem um indivíduo ali afetado? Sim, mas se tu observar, quando ela é holândrica, ela está no Y. Não haveria nenhuma possibilidade, por exemplo, de uma mulher ter esse alelo. E a mulher ali, né, lá no heredograma, você vê que a mãe, ela tem um alelozinho, ela é heterozigota. Não tem como uma mulher ser heterozigota para uma herança holândrica, tá certo? Então não pode ser holândrica, não pode ser mitocondrial, porque as heranças mitocondriais são aquelas em que as mães transmitem para 100% dos filhos. Eu não tenho nenhum dado que mostre essa condição no heredograma, tá certo? Então não faz sentido. A autossômica dominante não, porque a consanguinidade, ela aumenta a probabilidade de características o quê? Recessivas, como eu citei para vocês, e ligada ao sexo é quando está no X dominante, não é o gabarito. Portanto, a questão 102, questão bacana, contextualizada, né? Uma questão que foi de um trabalho maravilhoso dessa grande bióloga e doutora, onde ela foi pesquisar lá essa cidadezinha e descobriu que a consanguinidade aumenta a probabilidade de alelos recessivos, né, surgirem em homozigose. Portanto, questão de número 102, o gabarito é o item C e tá aí mais uma questão resolvida para vocês.